em busca de resposta. Ei, Ele é bom. Ei, eu não sei o que você está enfrentando, mas vou dizer para você, Ele é bom. Ei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo os seus propósitos. Ei, a palavra é a verdade. Pai, nós te agradecemos e te glorificamos por esta manhã. Ei, nos rendemos ao teu Espírito, Pai, para que Ele possa, em nome de Jesus, nos servir através da mesa do Senhor, para que as tuas palavras venham com fogo e glória para nossas vidas, e nos transforme, e nos tire de onde nós estamos, e nos avance, e nos empurre no mais que o Senhor tem preparado para nós. Tu és bom, Pai. Tu és bom, Pai. A tua fidelidade, a tua bondade nos acompanham todos os dias da nossa vida, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. Porque importa que te adoremos em espírito e em verdade. Glorioso, majestoso. Tu és o Todo-Poderoso. Não há outro igual a Ti, Pai. Nós ansiamos por Ti. Nós desejamos por mais de Ti, de conhecer-Te mais e mais a cada dia. Tu és o nosso Pai, nós somos os Teus filhos. 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 Ei, nós somos filhos. Ei, nós não nos fizemos filho, Ele se fez Pai. Porque Ele quis nos amar primeiro. Ei, Ele nos resgatou. Esse é o Pai que nós temos. E Ele se revela esta manhã como Pai para eu e você. Ei, vamos usufruir daquilo que Ele tem para nós. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, doce Espírito. Ei, doce Espírito, tens a primazia neste lugar. Ei, nos direciona. Ei, que nossos corações estejam prontos para receber a Tua palavra. Ei, terrenos férteis. Ei, terrenos sedentos pela água. A água da vida. Ei! Tu chama a existência aquilo que não existe. Ei! Esta é a palavra que pregamos. A palavra da fé. Ei, exaltado seja, glorificado seja, Tu és bendito. Nós não vamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Nós nos expomos à Tua palavra e ao Teu Espírito, Pai. E assim como a música disse, ei, que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar, despedaçar todos os julgos. Ei, porque nós somos o povo. Ei, o povo abençoado, a geração eleita, o sacerdote real. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Pai, por fluir da Tua palavra. Ei, nós nos expomos a Ti. Maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia, pode se sentar. Obrigado, obrigado. Quer ficar aí, Ana? Amém, amém. Shalom, bom dia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Ei, vocês sabem que esse dia foi Ele que fez. Ei, Ele foi feito para nos dar prazer, para nos alegrar nele. Eita, Ele é um Pai bom. Eita, Pai bom. É de com força, né, pastor? É hoje.
Eita, Pai majestoso. Esses dias têm sido dias, né, onde a nossa fé tem sido provada, né? Mas a palavra já disse, né? Para a gente se alegrar quando nós fôssemos provados. Não só uma alegria, mas muita alegria. Eu não sei como está seu coração, porque não é a nós que Ele prova. Ei, é a fé que está em nós. Ei, situações podem vir. Mas como é que essa situação vai nos encontrar? Alegrando quando chega uma situação? Porque a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A palavra rema de Deus. Não é somente uma palavra falada. Eu quero falar um pouco sobre a palavra hoje. Eu quero falar com a palavra, e se tem palavra, tem fé. Nós vamos estar envolvidos na glória do Senhor. Nós vamos estar envolvidos nessa palavra do Senhor, para Ele nos despertar daquilo que Ele já nos favoreceu. Ei, temos favor diante das situações, porque a graça, a graça já foi liberada, ela não vai precisar ser, ela já foi. Ei, há uma graça disponível para hoje. Ei, há uma graça para você enfrentar algumas situações. Essa graça que excede o entendimento, aquela graça que traz a paz. Ei, a paz. Ei, a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo. Ei, essa paz que Ele pode dar, somente Ele disse, porque Ele não nos dá como o mundo dá, mas uma paz que excede todo entendimento. Mas nós temos princípios para entender essa paz. E eu queria ler com vocês, quando nós falamos que a fé vem pela pregação, eu lembro de um capítulo em Atos 10, o encontro de Pedro com Cornélio. Eu queria ler isso com vocês, para a gente usufruir um pouquinho mais sobre aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Atos 10, a partir do versículo 9. Esse é um Pai bom. Ei, Pai, que a Tua palavra nos encontre. Ei, Pai, a Tua palavra é boa. Ela é maravilhosa. Atos 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpede, répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz me falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio perguntaram pela casa de Simão, pararam junto à porta e indagaram se ali hospedava Simão, por sobrenome Pedro. E quando meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Disse-lhe o Espírito. O Espírito sempre vai te avisar antes. Ele sempre te avisa antes de qualquer situação que vai chegar. Se você estiver conectado, você vai receber. E não basta somente receber, mas se prontificar, se posicionar a favor ou contra aquela situação que chegou ao seu ouvido, ao seu espírito.
Há uma parte que nos cabe. Então, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, deste vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu, quem buscai? Aqui vieste. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. O significado original dessa palavra, palavras, é rema. Guarde aí, rema. 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se, partiu para eles também alguns irmãos do que habitavam em Jope. Foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes, amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, se prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, eu também sou homem. Falando com ele, entrou e encontrou muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Eita, eita. Pedrão já chega perguntando, já fala logo que não era nem para ele estar ali. Mas ele foi instruído pelo Espírito para estar lá. Ei, tem coisas que a gente vai torcer o cérebro para querer entender. Mas, rapaz, o melhor de tudo é obedecer. Onde há obediência, há provisão. Ei, é o melhor lugar para nós estarmos. Pedrão ali teve que se rebaixar para ele na mente, na cultura. Deus é tão bom, né? Ele vem ao nosso encontro onde nós estamos. Mas Ele também faz nós estarmos preparados para chegar diante das pessoas, para cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer, obedecendo. E muitas vezes no nosso intelecto nós temos que rebaixar, chegar ao nível dEle, porque nos foi ensinado assim. É assim que funciona o reino. Quer ser o maior? Sirva. No verbo da vida nós temos isso muito saudável, muito forte. Quer ser o maior? Sirva. Você é chamado a servir. Porque no servir tem graça, tem conhecimento, tem amadurecimento. Ei, quando você é menino, eita, pai bom. Quando você é menino, você não sabe usufruir de algumas coisas. Olha, eu como pai, há um ano atrás eu viajei, vi 2 roupinhas para o João Ricardo, 2 camisetinhas. Uma do Super-Homem e outra do Batman. Ela tinha uma capinha que grudava com velcro atrás. Rapaz, para mim, na minha época, aquilo era o máximo. Ser um super-herói, botar uma capinha, eu amarrava lençol no pescoço, uma toalha e saía voando, né? Rapaz, a minha impressão não chegava, não, porque eu chegar com isso para ele, ele vai pular, vai colocar e vai sair voando. Só que não. Só que não. Rapaz, ele não deu nem bola para aquela capinha. Pensa num pai frustrado. Rapaz, falei, cara, comprei um negócio pro cara. E o cara está deixando de lado. Nem pega. Você botava a capa nele, ele queria tirar, ele nem queria mais a blusa. Nem queria chegar perto da blusa. Ele não entendia, eu entendia. Rapaz, para a minha época, do que eu vivi, porque eu já tinha vivido Batman, Super-Homem, Homem-Aranha.
Ele ainda não, ele estava começando. Ele não tinha entendimento, né, o que eram super-heróis. Mas um ano se passou. Eu não falo por aquilo que ele recebeu e queria usar. Eu falo pelo Espírito. Sabe, passou um ano. Rapaz, ele não tira essa camisetinha, não quer tirar a capinha. Toda vez ele bota a capa para ele sair correndo. Rapaz, mas o que isso tem a ver com a pregação? Recebe aí. Muitas vezes Deus está prontinho para te entregar algo. Mas por falta de conhecimento e falta de submissão, você não quer a capinha do Pai. Você deixa de ser o super-herói do Pai. Eita, Pai bom. Sabe, muitas vezes nós chegamos assim falando, Pai, nos dá amor. Desculpa. Romanos 5,5 diz que ele já derramou. A capinha já foi comprada. Você usa se quiser. Está à disposição. O guarda-roupa não tem chave. A gaveta está facinho de puxar. Você sabe onde é que está. Está em Romanos 5,5. Quer usar de amor? Vive aquilo que está lá naquela palavra. Puxa a gaveta de Romanos. Mas tem hora para tudo. Ei, Deus não está nervoso com a gente. Sabe que durante esse ano eu não deixei de amar ele não, o João Ricardo. Ei, rapaz, eu brincava com ele todo dia. Chegou um dia que eu já não estava dando conta de brincar com ele, porque ele começou a ser muito super-herói. Meu óculos, ainda bem que eu tenho um óculos de guerra, né, que pode torcer, era o primeiro que voava. E aí ele vinha, Hulk esmaga. Pensa num tabefe. Mas meu menino está crescendo. O pai olha para mim, para você e diz assim, ei, meu menino está crescendo, minha menina está crescendo. Que essa é a vontade do Pai, não somente que sejamos salvos, mas que chegamos à plenitude da varonilidade de Cristo Jesus. Por isso que aquele versículo não serve só para meninos, estou crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos nomes. Não, serve para nós também. Eu não sei, rapaz, se pai deixa de ser pai. Vou dizer para você, pai nunca vai deixar de ser pai, por mais idade que tenha seu filho. Sabe, a minha mãe está com 70 anos. Ei, ela vai ser sempre minha mãe, não tem jeito de tirar isso. Quando você é da família de Deus, você nunca deixa de ser filho, a não ser pela sua própria vontade. Porque até isso Ele te dá, para escolher Ele ou não. Isso se chama amor. Mas vamos voltar aqui. Ei, Pai bom. Então a primeira frase ali, o predão chegou, vós sabeis que é proibido a um judeu juntar a si mesmo, aproximando-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias por volta desta hora. Estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida. Um centurião da corte italiana, a oração dele foi ouvida. Eita! Ele morreu pelo mundo. Pelo mundo ele se entregou. E todo aquele que nele crê,
é nova criatura. E tudo que se fez, o passado não é mais. E tudo se fez novo. Ei, tudo se fez novo. Havia uma sede no coração de Cornélio. Ei, Deus atende a sede. Ei, Deus está pronto para ver aquele que está interessado nele. Ele vai se doar. Porque ele diz, buscar-me e achareis. Quando me buscar de todo o coração. Eita. Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se hospedado à casa de Simão, curtidor à beira do mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e vieste, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo, reconheço que na verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. O significado de palavras aqui é logos. E quando nós entendemos logos, nós temos que ir para João 1. Segura aí o dedo aí nesse versículo e a gente já volta. João 1:1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O verbo aqui é logos. A representação da palavra, Cristo, Jesus, o verbo, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, em forma humana, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Essa vida que fala ali é a vida Zoe, a própria vida de Deus, e ele diz que essa própria vida de Deus era a luz dos homens. O Logos de Deus, Jesus, cheio da vida de Deus, cheio da vida de Deus, e a vida de Deus é a luz dos homens. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, o reino Zoe, da própria vida de Deus. Mas vamos voltar lá para Atos. Volta aqui. E esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. E Pedro vem discorrendo sobre o verbo da vida. Desde a Galiléia, depois do batismo de João,
preguei o que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao que também tiraram a vida, pendurando-lo no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele levou a maldição. Pedro estava mostrando, ei, Jesus levou a maldição. A maldição da separação de Deus. A maldição da desobediência estava sobre Jesus. Para nos dar a fé de Abraão. Para sermos participantes com Abraão, das promessas de Abraão. E o mesmo tipo de fé. A este ressuscitou dentre os... Ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que foste manifestos. Não todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, nós que comemos e bebemos com ele depois de ressurgir dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Eu e você recebemos. Quando nós temos Cristo, nós recebemos o evangelho da reconciliação. Quando nós temos o evangelho da reconciliação, Jesus está falando ali, ei, eu não vim botar julgo em ninguém. Ei, eu vim dizer simplesmente, ei, a sua dívida foi paga. Ei, a sua dívida foi paga. Não é pela sua força, não. Não é pela sua inteligência, não. Não é pelas suas benfeitorias, não. Ei, eu fui para o madeiro. E quando chegou no madeiro, ei, o sangue foi escorrido. Eu uma vez numa fazenda, queria tomar a garapa, o caldo de cana. E lá tinha um moedor, e era grande. Eles moíam muita cana, eles faziam rapadura, faziam melado. E aí menino queria o caldo de cana. Aí o rapaz foi lá, colocou um animal para poder rodar, tração animal. E ele pegou a cana e começou a jogar o bagaço. Aí pega, passa de um lado, passa de um outro. E cada vez que esmagava aquela cana, descia o caldo. E a cana ficou só o bagaço. Mas havia um caldo. E aquele caldo era doce. Quando me falam de Jesus na cruz, quando me falam que Jesus passou por tudo aquilo, eu lembro dessa imagem de Jesus sendo moído como aquela cana. Ei, mas quando moeram ele, o sangue jorrou dele. O sangue da nova aliança. Esse sangue que nos comprou. A história de Jesus para nos trazer a salvação, a remissão de nossos pecados, não é história de romance, não. É uma história de amor. Um amor ágape. Ei, ele sofreu em meu lugar e no seu lugar. A palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras, pelos machucados, pelas ofensas, eu e você fomos sarados. Quem levou Jesus para a cruz? Os judeus condenando ele? Os romanos o pregaram na cruz? Não, foram os pecados. Foram os pecados. Foi o pecado pela da multidão da terra. Mas ele disse que ele morreu pelo mundo. Ele se entregou, ele doou, eu sou filho ao mundo. Ele entregou seu filho ao mundo. Aquele representante que veio aqui, que deixou a glória, deixou de ser Deus, a glória de Deus, para se fazer humano, para que ele pudesse ser um igual a mim e você, um comedor de feijão.
E a palavra fala que todas as tentações ele sofreu. Não venha me dizer que ele não passou. Se você está passando por algo, ei, Jesus já passou. Ele tem a resposta. E vou dizer para você, é uma resposta de vitória. Não é uma resposta meia boca, não. Muitas vezes nós queremos maquiar alguma coisa para dizer, não, foi Deus que fez assim. Não. O que Deus faz é perfeito. Mas nós podemos viver de acordo com aquilo que nós nos apossamos daquilo que Ele fez. Uma boa vontade do Senhor. Mas tem um agradável. Quanto mais nos lançamos e entendemos o que tem na palavra, nós estamos vivendo a boa e agradável. Mas tem uma vontade que é para os teleios, para os maduros. Uma vontade perfeita. A tradução dessa palavra é algo que não precisa de nada para sua completude, para se completar. Pensa nesse copo ali transbordando. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você. Estar cheio, perfeito. Ele espera muitas vezes que nós sejamos os super-heróis dele aqui na terra. Sim, foi para isso que ele nos amou com morte de cruz. Diz que Jesus foi ao céu, mas deu todo o poder. Ele é o cabeça e deu o poder ao corpo para que ele fosse o cabeça. Toda a autoridade foi dada a Jesus. E essa autoridade acompanhou o corpo, a igreja, os filhos que são guiados pelo Espírito de Deus. Mas vamos continuar aqui. (43) Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão de pecados. Uhul! Todos aqueles. Ele não disse A, B, C, D, foi e provou para Pedrão. Ei, Pedrão, agora é meu reino. Meu reino não é por merecimento, Pedrão. Não é ser judeu. Não é por ser judeu, Pedrão. É do meu jeito agora. A palavra dizia olho por olho, dente por dente. Mas Pedrão, eu digo, olhe pelo seu irmão. Entregue a capa. Se ele quiser andar 1 milha, ande 2. Entregue a outra face. Olhe para que ele seja um filho de Deus também. O meu reino é diferente. Quer ser o grande? Sirva. Tenha paciência, ande no amor que o pastor Hélio falou aqui semana passada. Um amor que suporta. Sabe, nós como pais, nós queríamos que nossos filhos tivessem algumas atitudes rápidas. Que chegassem a uma maturidade para que a gente não pudesse estar ali do ladinho deles. Anda para cá, anda para cá. Mas não é assim. E nós temos paciência com nossos filhos. E Deus da mesma forma conosco. Há uma maturidade para que nós possamos chegar, para podermos caminhar naquilo que Deus já deu para nós. Volto a repetir isso. Maturidade, plenitude, copo cheio. 44. E ainda Pedro falava estas coisas e caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ele discorria sobre o Logos e todos aqueles que ouviam a palavra. O Logos é Cristo, é Jesus. Mas o Rema foi a palavra que saiu dos lábios de Pedro. Uma palavra cheia de poder. Uma palavra com a vida zoe. Uma palavra que é espírito. Abram comigo lá, por gentileza, em João 3,63. Vamos comprovar isso. Perdão, João 6, tá? Perdão. João 6. 6,63.
É Jesus falando aqui, viu? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Ele fala palavra, as palavras que eu tenho dito, e essa palavra aqui é rema. Espírito e vida, a vida zoe, a própria vida de Deus. Vocês entendem agora porque eles foram batizados no Espírito Santo sem levantar a mãozinha para aceitar Jesus antes? Porque a palavra rema, que é Espírito, adentrou ao Espírito, gerou fé e trouxe vida, a própria vida de Deus dentro deles. E eles foram cheios do Espírito Santo. Uns versículos mais para frente, no 13 e 14, ele fala sobre a palavra rema. Que o anjo falou para você: ei, chama Pedro que ele dirá palavras para você. E estas palavras salvarão a você e a sua família, ou melhor, a sua casa. Você entende por que ele foi espertinho e encheu a casa da família dele, dos mais íntimos? É uma aula para a gente também. Ele sabia quem tinha falado para ele, Cornélio, um centurião da corte italiana. Mas quando ele falou que viria uma palavra rema para ele, e viria uma palavra rema que traria salvação para ele e para os dele, ele chamou todo mundo. Imagina a expectativa. Imagina a expectativa. Imagina a expectativa daquele povo de ouvir uma palavra que era rema, uma palavra que era Espírito, uma palavra que era a própria vida de Deus sendo liberada através de um homem. Ele queria conhecer mais. Ele queria conhecer mais. Ele desejava mais de Deus. E recebeu. Porque os que buscam acham. Aquele que bate a porta abre. É assim com Deus. A disposição é nossa. Ele está pronto. Ele está pronto. Ele sempre esteve pronto. Ele disse que estava consumado. Ei, Pai bom. Ei, Pai bom. Quando eu fiz o rema, eu não tinha entendimento do que era logos. Não tinha entendimento do que era a palavra rema. A palavra revelada, a palavra com a vida de Deus, a palavra que era um espírito. Eu entendi a palavra grafos, a letra. Você pode decorar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas se você permanecer no grafos, somente na letra, você vai perecer. Cornélio desejou o rema. Ele desejou conhecer o Logos. E quem deseja conhecer o Logos, recebe o rema. Sabe quando a gente chega lá em João 15, 7? Jesus assim: se vós estiveres em mim, e minhas palavras estiveres em vós, pedirei o que quiser. Vamos lá. Se vós estiveres em mim, batizados em Jesus, recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu fui enxertado na oliveira. Eu estou nele. E aí ele vem e fala assim: e se as minhas palavras estiveres em vós. Quando ele fala a palavra, ele fala rema, Espírito e zoe, a própria vida de Deus. Pedirei o que quiser. Ei, pedirei o que quiser. Ei, se você reconhecer que esta palavra é a palavra
rema, uma palavra que é espírito, ela só pode encontrar com aquele que tem o espírito vivificado. Por isso que ele fala, se vós estiveres em mim. A palavra encontro com o espírito. A palavra que é espírito pode ser discernida pelo espírito. E a palavra rema, a palavra que é espírito, uma palavra revelada, uma palavra que é a própria vida de Deus. Pedirei o que quiser. Ele não diz se, não. Ele diz se você estiver enxertado, se você tiver a palavra rema, você conheceu o Logos, você amou o Logos, você recebeu o rema, pede o que quiser. O que não tem sido respondido, a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Ei, ele é inocente. Eu disse esses dias para trás, rapaz, o pastor Joselito gosta de usar muito isso. Ei, Deus é inocente. Deus é inocente pelo seu erro. Ele está aqui prontinho para que você seja conduzido pelo Espírito, cheio da palavra rema, dizendo. Isso me lembra quando eu entrei no rema. Rema, vamos falar do rema. Rema é tudo de bom. Palavra revelada, conhecimento, homens e mulheres aqui liberando rema, palavras de Espírito e a própria Zoe, a própria vida de Deus. Quantas vidas não foram mudadas? Quantas vidas não foram transformadas? Ei, quantas vidas perdidas encontraram a luz, porque Ele é a luz, numa revelação da palavra, através do rema, a palavra que é Espírito e vida. Ei, uma palavra grafos não atinge o teu espírito. Uma palavra que não é crida dentro, recebida no espírito, ela não provoca efeitos do céu. Muitas vezes nós falando, vem Espírito Santo, você é bem-vindo. Mas vou dizer para você, ei, aonde eu chego, o Espírito chega junto. O reconhecimento dele dentro de mim é que me prova que ele está se manifestando, porque ele habita em mim. A glória de Deus se manifesta onde há o óleo do Espírito, a unção. A glória manifesta. A casa se enche de glória. Os curas manifestam. Ei, coisas são quebradas, porque a palavra veio para quebrar o jugo. Veio despedaçar as cadeias. Break every chain. Quebrando todas as cadeias. Quebrando todas as cadeias. Mas não é a palavra grafos dentro de mim e de você. Quando Kenneth Hagin fala assim, em Marcos 11, 23... Esse ministério surgiu quando ele estava lá num leito de enfermidade, com doença no sangue, problema no coração, e Marcos 11, 23 caiu dentro dele. Com a palavra rema, com uma palavra rema, com a palavra do Espírito, atingiu o espírito dele, encheu ele de vida de Deus. Você acha que situações não voltaram? Sentidos na carne não voltaram? Ele diz que sim, mas ele se posicionava contra aqueles sentimentos, contra aquilo que estava aparecendo no corpo dele. Ele ficava com aquela palavra. E ele diz assim, se disser, e ele gosta de falar, disser, por 3 vezes ele diz, ele manda falar a este monte, transporta-te para o mar, transporta-te para o mar. E assim será se você não duvidar no seu coração. A fé genuína é a do coração. A fé genuína é do Espírito. O pastor falou hoje aqui, vai pregar tudo aí que eu ia falar. É do Espírito. A fé genuína que mostra o poder de Deus através do Espírito e o zoe de Deus dentro da palavra rema é a fé do Espírito. Nós temos que entender essa fé do Espírito. Porque ele continua no 24, vamos lá. Marcos 11, 23.
Ei, Pai bom, a Tua palavra é viva, a Tua palavra nos transforma. A Tua salvação veio para nos edificar. Ei, vai para nos trazer segurança. Ei, veio nos trazer paz. Ei, a palavra veio consertar aquilo que estava desconcertado, quebrado. Ei, por isso nós podemos falar shalom. Plenitude em todas as áreas da nossa vida. A autossuficiência em todas as áreas da nossa vida. Nada quebrado, nada faltando. Perfeito. Copo cheio. Mas vamos lá. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, que assim se fará o que diz, assim será com ele. Pois por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedires, credes que recebeste, e será assim convosco. Do coração. Quando a gente fala do coração, crer com o coração, nós lembramos de Romanos 10. Que nós confessamos com os lábios, mas nós cremos primeiro com o coração. Ei, não é esse órgão que bombeia sangue, não. Ei, é o nosso espírito. É o nosso espírito recriado. Ei, nós não devemos considerar a palavra de Deus como qualquer palavra, como uma palavra escrita de jornal. Nós temos que nos se levantar e entender que a palavra é a verdade e ela nos santifica. Santifica na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. O sacrifício que Jesus fez foi para trazer essa verdade. E Satanás tem tentado roubar de tudo quanto é forma. A palavra, essa palavra rema, não é escrita, não há grafos. Ele não se importa com agrafos. Mas quando é gerada uma palavra rema, uma palavra que é espírito e zoe, vida e a própria vida de Deus, ele se levanta. Quer ver isso? Marcos 4. Eita, Pai bom. Eita, Pai bom. Vamos começar do 14. Jesus está explicando aqui para os discípulos a parábola da semente. Jesus está explicando aos discípulos o entendimento da palavra da semente. Vamos lá, 14. O semeador semeia a palavra. O Logos. O semeador apresenta a Jesus. Como fez que Pedro fez com Cornélio. O pregador apresenta Jesus. O Logos. Ele semeia o Logos. São estes as obras à beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. A palavra foi semeada. E por um descuido, Satanás vem e tira. Esse tirar aqui é como se fosse um tomado de roubo ali. Com violência. Porque ele sabe o que a palavra vai gerar. Mas vamos continuar. Semelhantemente são os que são semeados em solo rochoso, quais ouvindo a palavra logo recebem com alegria. Glória!
mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Rapaz, quer dizer que na hora que eu pegar a palavra, pode vir perseguição e angústia? Porque Satanás se levanta para tirar o espírito de vida que foi semeado na sua vida. A vida de Deus através da palavra dentro de você. Ele não quer deixar isso acontecer. Ele é um opressor. Ele é um bandido. Ei, nós vamos continuar. Os outros semeados entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Ei, as coisas do mundo concorrendo, disputando. E quem coloca essa disputa dentro de você? É você mesmo. É você mesmo, bonitão, bonitona. Somos nós. Se nós deixarmos a palavra concorrer com aquilo que é do mundo, e ela se torna infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Em outra tradução está dizendo que se apegam com firmeza, que se agarram, que tomam posse, ei, que guarda, que protege. Ei, eu disputava, quando mais menino, um esporte chamado handball. Ei, vou dizer para você, eu protegia aquela bola. E não era nada delicado para alguém que vinha tomá-la de mim. Eu me levantava com violência. Mas nós, pela palavra e conhecendo, saber, não é por violência, mas pelo Espírito. Com todas as nossas forças. Amará o seu Deus com todo o seu entendimento. Com toda a tua alma. Com todo o teu espírito. Amará o Senhor teu Deus com tudo que é teu, assim como disse 1 Tessalonicenses 5:23, espírito, corpo, alma e corpo. Violentamente se entregando a amar o Senhor. O teu espírito rendido ao Senhor, ele vai desencadear dentro da tua alma a mesma impressão, o mesmo querer de buscar a palavra, de se render ao Senhor, e o seu corpo se submete, porque você é um espírito. Porque você é um espírito. E ele diz aqui que frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Ei, você frutifica. A 30, a 60 e a 100. Ei, você frutifica quando você retém a palavra, quando você medita na palavra, quando você se entrega à palavra, quando você tem uma metanoia, uma mudança radical de pensamento. Você é exposto à palavra, a palavra te expõe ao reino, as leis do reino. Saúde divina, prosperidade divina. Ei, não mais morte, vida espiritual, um espírito recriado. Ei, nós sabemos andar, porque nós conhecemos a língua do nosso reino. Se você chegar em uma outra nação, tentar falar da língua nativa sua aqui, o português, em qualquer outra nação, dificilmente vão te compreender. Você vai ter que entrar em sinais para poder compreender alguma coisa. E nós precisamos entender que a língua do nosso reino é fé. Mas não é uma fé da boca somente, mas uma fé do coração.
E eu quero terminar com essas duas pérolas maravilhosas aqui. Em Marcos 16, 17. Vamos aproveitar que a gente está aqui nele. O pessoal da banda pode subir, por gentileza? E aqui diz assim, Marcos 16, 17, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Ei, estes são os sinais que hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão outras línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Fé do coração. Dizer aquilo que eu creio no meu coração sem duvidar. Dizer aquilo que está dentro do meu espírito, que é a palavra de Deus que tem vida. Essa é a palavra de vida, a palavra Zoe, a própria vida de Deus habitando dentro de nós. Então não podemos perder tempo, temos que nos encher dessa palavra. Essa palavra salvou a minha vida, essa palavra salvou a minha família. Ei! Não mais como meninos agitados de um lado para o outro, qualquer vento de doutrina. Ele é bom. Pai, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor despertou dentro de nós filhos, que nós somos filhos e temos que agir como filhos, proprietários do Teu nome. Sabendo que nos pertence, sabendo como buscar as coisas que o Senhor já disponibilizou para nós. Nós temos que nos apossar, nós temos que entender que a verdade é a Tua palavra, que a verdade está na Tua palavra e não em sentimentos, não em situações, mas há uma âncora que firma no Teu país, no Teu reino, Cristo Jesus. Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Obrigado, doce Espírito, pela sua palavra. Obrigado pela sua palavra poderosa. Obrigado porque o Senhor sabe tratar conosco. O Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor